O medo que paralisa a alma nasce sempre do mesmo lugar, a recusa em abraçar aquilo que já é inevitável. Friedrich Nietzsche chamou esse gesto de coragem radical de amor fati. Amar o destino, amar o que acontece, amar até mesmo o que fere, porque é nesse abraço que a vida se transmuta em poder. Hoje você vai atravessar um portal invisível, onde o medo se dissolve e a existência ganha uma textura diferente. E no final deste vídeo, uma técnica rara e profunda será revelada para que você possa ativar em si mesmo a chave oculta do amor fati e experimentar o que muitos jamais ousaram sequer imaginar. Você já percebeu como quase todos vivem como fugitivos de si mesmos? Sempre correndo atrás do amanhã, sempre condenando o ontem, sempre tentando escapar daquilo que já pulsa dentro de suas veias. Mas e se o verdadeiro segredo estivesse em não fugir? E se a força mais revolucionária fosse aceitar, não como resignação, mas como ato de grandeza, cada detalhe do que já é? Nietzsche entendeu que há um poder escondido nesse gesto, e que somente quem se atreve a olhar o destino nos olhos pode experimentar o gosto real da liberdade. A multidão acredita que viver bem é eliminar os erros, apagar os sofrimentos, buscar apenas os dias claros. Mas é essa mesma multidão que permanece aprisionada porque nunca aprendeu a transformar o peso do fardo em asas. A maioria se engana achando que o destino é algo que se deve tolerar com silêncio. Nietzsche mostra que é exatamente o contrário. Não é tolerar, é amar. Amar o inevitável, amar o que já é, amar cada dor, como se fosse o martelo que forja o espírito em direção ao além do homem. E quando você ouve a palavra amor fati, sente o corpo reagir? Talvez uma resistência sutil, talvez um eco de medo, como se amar até o que nos destrói fosse impossível. Mas esse é o ponto de inflexão. O amor fati não é submissão, é transmutação. Ele converte a dor em sabedoria, converte o caos em campo fértil, converte o que parecia perda em nascimento. Imagine por um instante se cada fracasso que você viveu fosse, na verdade, uma dádiva secreta, plantada pelo destino para te moldar em algo que você ainda não ousou ser. Aos olhos de Nietzsche, todo niilismo, toda sensação de vazio e abismo, só pode ser atravessada quando o homem se reconcilia com o eterno retorno. Se cada instante da sua vida tivesse de se repetir infinitas vezes, você conseguiria abraçá-lo sem arrependimento? Esse é o teste do amor fati. Não se trata apenas de suportar, mas de dizer sim a tudo, com a mesma intensidade com que um amante diz sim àquele que ama. Quando o ser humano chega a esse estado, o medo se dissolve, porque não resta mais nada a perder. Olhe para a sua própria história. Quantas vezes você amaldiçoou aquilo que mais tarde se revelou necessário? Quantas feridas se tornaram portais? Quantos vazios foram portas para algo que jamais teria nascido de outro modo? O amor fati te convida a olhar novamente para cada sombra, mas com uma nova lente. É como se a própria vida sussurrasse: nada foi contra você. Tudo foi a seu favor, ainda que você não tivesse olhos para ver. O que antes era ressentimento, agora se transmuta em gratidão alquímica. Nietzsche sabia que a maioria dos homens se perde no ressentimento, e que o ressentimento é o veneno mais mortal da existência. Ele cria correntes invisíveis que aprisionam o espírito, mas o amor fati é a chave que quebra essas correntes. Ele não nega a dor, ele não mascara o sofrimento, ele o integra e, ao integrar, eleva. É o gesto de dizer: sim, eu aceito, sim, eu amo, sim, eu quero até mesmo o que não escolhi. Homam. Essa é a coragem que poucos ousam cultivar, mas que transforma um ser humano em mais do que humano. Agora, feche os olhos por um instante e sinta o peso que você carrega. Talvez memórias, talvez perdas, talvez medos projetados no futuro. E imagine que, por um instante, você pudesse abraçar tudo isso sem resistência, como se fosse uma criança em seus braços. Sinta a mudança de vibração. O que antes era peso, agora pulsa com outra frequência.
Isso é o que Nietzsche chamaria de alquimia da consciência, uma prática tão simples, mas que altera o fluxo interior. Mas o amor fati vai além da aceitação comum. Ele pede que você se case com o destino, não como uma união forçada, mas como um pacto sagrado. E nesse pacto, até mesmo os abismos se tornam degraus, até mesmo os erros se tornam mestres. Jung dizia que aquilo que você reprime retorna como sombra. O amor fati, ao contrário, transforma a sombra em guia, transformando monstros internos em guardiões do caminho. Essa é a união secreta entre Nietzsche e a psicologia profunda. Aceitar é integrar, integrar é transmutar. Pense na imagem do fogo alquímico. Tudo o que entra nele se queima, mas nada se perde, se refina. Assim é o amor fati. Ele é o fogo secreto que transmuta as experiências mais densas em ouro do espírito. Cada lágrima, cada queda, cada silêncio da noite é material bruto para a obra maior. A construção de um ser que não se curva ao destino, mas dança com ele. E nessa dança, a palavra medo perde o sentido, porque o medo só existe onde há resistência. Nietzsche ousou afirmar que Deus está morto não como uma celebração, mas como um luto e como um chamado para que o homem se erguesse como criador do próprio sentido. O amor fati é a resposta a esse vazio. Se o universo não tem garantias, se não há manual oculto de certezas, então resta ao homem criar sua obra-prima com aquilo que o destino lhe oferece. Amar o destino é tornar-se artista do real. E nesse gesto, cada instante da vida é moldado como uma escultura eterna. E se você pudesse agora, neste instante, sentir a mesma força que Nietzsche sentiu ao encarar o abismo, imagine que diante de você está a repetição infinita de cada momento. Você teria medo ou teria amor? O amor fati é a única postura capaz de transformar o eterno retorno em eternidade celebrada. Ele é o sim radical à vida, que dissolve a angústia e acende no peito a chama do além do homem. Talvez a sua mente questione, mas e se eu não conseguir? E se eu for fraco demais? Esse é o ponto onde a maioria desiste, mas a verdade é que não existe fraqueza no amor fati, porque ele não exige força sobre-humana. Ele exige apenas entrega. A força nasce depois. É como a semente que parece frágil, mas contém dentro dela a potência da árvore. A prática é simples, abraçar o destino. O resultado, porém, é colossal. Nietzsche acreditava que a vontade de poder não era sobre dominar outros, mas sobre dominar a si mesmo, sobre afirmar a vida mesmo diante do sofrimento. O amor fati é a expressão máxima dessa vontade. Quando você ama o que acontece, você não mais reage como vítima, você cria a partir de qualquer matéria-prima. O sofrimento deixa de ser obstáculo e se torna recurso. A vida inteira se transforma em obra. Observe como o corpo reage ao imaginar isso. Talvez surja uma calma estranha, talvez um silêncio profundo. O amor fati não é conceito distante. Ele é experiência corporal. Ele vibra nos músculos, na respiração, no olhar. Quando você o invoca, percebe que o medo não é real. É apenas a ausência desse sim radical. O medo se alimenta da fuga e quando não há fuga, o medo se dissolve como fumaça diante do vento. Imagine por um instante uma linha do tempo onde cada detalhe da sua vida foi necessário. O nascimento, as perdas, as quedas, os encontros, até mesmo este momento em que você escuta estas palavras. Nada está fora de lugar. Tudo pulsa em uma arquitetura invisível que molda o seu espírito. O amor fati é a chave que abre os olhos para esse desenho cósmico. E quando você o vê, percebe que sempre esteve sendo conduzido por algo maior que você mesmo. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. O amor fati ainda guarda camadas não reveladas, forças que poucos ousaram acessar, porque amar o destino não é apenas aceitar a vida, mas se tornar aliado da própria existência, fundir-se com o fluxo, tornar-se inseparável do real. É nesse ponto que o homem se aproxima do estado de super-homem, aquele que cria sentido, aquele que dança com o eterno,
aquele que transforma a própria vida em obra de arte. Agora respire profundamente. Sinta cada célula do seu corpo pulsar e pergunte-se: estou pronto para dizer sim? Esse sim não é comum, não é frágil, não é condicional. É um sim absoluto que inclui tudo. Quando você pronuncia esse sim interior, ainda que em silêncio, você toca a frequência secreta que dissolve o medo e acende o campo vibracional do amor fati. Mas o que vem agora vai além de tudo que foi dito, porque há ainda um código oculto no amor fati, um mistério que não se pode revelar de imediato. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que cada instante de sua vida foi apenas a preparação para esse encontro. O que está escondido vai além da filosofia, além da psicologia, além da espiritualidade. É o próprio coração do ser, esperando ser despertado. O amor fati, em sua essência mais crua, não é apenas um conceito filosófico que você lê em um livro de Nietzsche e arquiva como curiosidade intelectual. Ele é uma força selvagem, primitiva e ao mesmo tempo divina, que convida o ser humano a romper com a lógica linear da vida e se fundir com um campo de aceitação absoluta. É nesse ponto que o medo deixa de ter função, porque o medo só existe onde há expectativa de controle, e o amor fati destrói toda ilusão de controle. Amar o destino não é se conformar, é dançar com o abismo sabendo que o abismo também dança com você. Essa inversão é radical. Ela muda a forma como você acorda de manhã, como encara os fracassos, como lê as cicatrizes no corpo e na alma. Não há mais vitimismo, não há mais ressentimento, apenas a potência bruta de ser. Quando Nietzsche fala em viver o eterno retorno como se fosse a maior alegria, ele não está propondo uma ideia distante, mas uma prática visceral. Imagine que cada instante da sua vida se repetirá infinitas vezes. Se você treme de medo, isso é sinal de resistência. Se você vibra com a ideia, isso é amor fati. Essa prática de imaginar o eterno retorno é como uma lâmina cortando o tecido da sua consciência, separando a falsa aceitação da aceitação verdadeira. Não é um exercício mental raso, é um ritual psicológico profundo que expõe o quanto ainda estamos presos à negação do real. O medo nasce justamente da fuga dessa repetição, da recusa em abraçar a totalidade. Quando você abraça, o medo desaparece, porque não há mais como resistir ao que já é eterno. O destino, então, não se torna mais inimigo, mas aliado. O que antes parecia acaso agora se revela como fio de ouro invisível que conecta cada evento. Jung falava da sincronicidade como encontros significativos entre eventos externos e estados internos. O amor fati é a lente que amplia essa percepção. Nada é mera coincidência. Tudo pulsa em um campo simbólico que fala diretamente com a sua alma. A perda deixa de ser perda, o atraso deixa de ser atraso, a dor deixa de ser castigo. Tudo ganha estatuto de mensagem. E quando você vive nessa frequência, percebe que não existe mais espaço para o medo, porque até o inesperado já está incluído no abraço do destino. Mas aqui está um ponto crucial. O amor fati exige coragem estética. Ele não pede apenas aceitação moral ou espiritual. Ele exige que você transforme a vida em obra de arte. Nietzsche dizia que a grandeza de um homem se mede pela capacidade de dar estilo ao seu caráter. Isso significa que amar o destino é também esculpir o destino. Não se trata de passividade, mas de criar beleza a partir do inevitável. O medo nesse processo é dissolvido pela estética da vida. Você olha para trás e vê uma narrativa, uma trama, um poema, não um caos de acidentes. O amor fati é também um olhar de artista sobre a própria biografia. Essa dimensão estética conecta o amor fati à alquimia espiritual. Na alquimia, a matéria bruta precisa passar pelo fogo para ser purificada em ouro. O mesmo acontece com a alma. Cada dor, cada medo, cada fracasso é uma etapa de calcinação. Se você rejeita, o processo trava.
Se você aceita, o fogo age e transmuta. Amar o destino é permitir que o fogo atue sem resistência. E aqui está o segredo. O medo é resistência ao fogo. O amor fati é o mergulho consciente na chama que purifica. É o gesto de olhar para o sofrimento e dizer: eu quero isso também, porque sei que o ouro só nasce assim. Essa aceitação radical abre espaço para a verdadeira vontade de poder. Não poder sobre o outro, mas poder sobre si, poder de afirmar a vida sem reservas. É nesse ponto que Nietzsche vê nascer o além do homem, aquele que não apenas suporta o destino, mas o celebra como dança. O medo é o sinal da mente pequena, que só consegue enxergar parte do quadro. O amor fati é a visão ampla, cósmica, que vê a totalidade como perfeita, mesmo quando dolorosa. É como olhar para uma pintura imensa. De perto, você só vê manchas desconexas. De longe, a obra se revela inteira. O curioso é que o amor fati não elimina o sofrimento em si, mas muda sua textura. Você ainda sente a dor, mas ela não é mais inimiga. Ela se torna parte da harmonia, como a nota dissonante em uma sinfonia que dá força à melodia. O medo, que antes surgia como antecipação da dor, perde o sentido, porque a dor já não é vista como ameaça. Ela é incorporada como expressão da totalidade. É nesse ponto que a liberdade floresce. Não a liberdade de escapar do que acontece, mas a liberdade de amar o que acontece. Há, entretanto, um paradoxo profundo. Só quem experimenta o abismo pode entender o poder do amor fati. Nietzsche conheceu o abismo de perto, viveu crises existenciais, mergulhou em dores psíquicas intensas, e é dessa vivência que nasce a coragem de dizer sim ao destino. Você não aprende o amor fati em livros, você o aprende no choque da vida, no colapso, na perda, no silêncio da noite sem respostas. É nesses instantes que você é testado. Vai fugir, amaldiçoar, ou vai dizer sim? O medo é sempre a primeira reação, mas o sim é a transmutação final. Esse sim radical não é ingênuo, não é o otimismo superficial que diz que tudo vai dar certo. Nietzsche não acreditava nisso. O amor fati é sombrio, profundo, sem promessas fáceis. Ele diz: tudo vai acontecer, até o que você mais teme, e mesmo assim, ame. É isso que o torna tão poderoso. Não nega o abismo, mas o integra. A coragem que nasce daí não é ilusória, mas real, porque já incluiu a possibilidade da perda e da morte. Quem vive nesse estado não teme nada, porque já fez as pazes com tudo. Jung complementa esse caminho ao mostrar que a sombra, aquilo que rejeitamos em nós mesmos, é fonte de energia vital. O amor fati é também o amor pela própria sombra. Quando você a integra, descobre potenciais ocultos, forças reprimidas, dons enterrados. O medo é sempre o guardião do tesouro, e ao atravessá-lo com amor fati, você encontra a joia escondida. Não é por acaso que mitos e lendas sempre falam do herói enfrentando monstros. O monstro é o destino disfarçado, e o amor fati é o beijo dado ao monstro, transformando-o em aliado. A prática do amor fati no cotidiano pode parecer simples, mas é revolucionária. Imagine perder um emprego e, ao invés de mergulhar em desespero, olhar para o acontecimento como parte da obra maior. Imagine terminar um relacionamento e, ao invés de se afundar em ressentimento, agradecer ao destino pelo que foi necessário. Essa postura não é natural para a mente condicionada, mas é treinável. Cada ato de aceitação radical é uma musculatura que se fortalece. E quanto mais você pratica, mais percebe que o medo não encontra mais espaço. O amor fati também reconfigura a relação com o tempo. O medo geralmente nasce do futuro, do que pode acontecer, do que pode dar errado. Mas quando você ama o destino, não existe futuro separado do presente. O que vier já está incluso no abraço. Essa mudança de relação temporal é libertadora. Você não vive mais projetando cenários de horror. Você vive presente, inteiro, sabendo que o que vier já é amado. Isso cria um estado de presença radical
que dissolve a ansiedade e abre espaço para a serenidade. Essa serenidade, porém, não é calma passiva, é uma serenidade ativa, vibrante, semelhante à tranquilidade do guerreiro que entra em batalha sem hesitar, porque já fez as pazes com a morte. É a calma da aceitação que não teme o golpe, porque já incluiu até a derrota em seu abraço. Esse estado cria uma energia magnética em volta de quem o pratica. Pessoas relatam que a vida parece conspirar a favor, não porque tudo fica fácil, mas porque até as dificuldades passam a cooperar com o caminho. O amor fati altera o campo vibracional. No fundo, o amor fati é também uma espiritualidade sem dogma. Ele não pede fé em divindades externas, não pede submissão a regras. Ele pede apenas um sim ao real. É um misticismo da imanência, onde o sagrado se manifesta no que já é. O medo nasce quando você separa vida e espiritualidade, destino e divino. O amor fati elimina essa separação. O divino está em cada instante, mesmo no instante doloroso. Essa é a verdadeira sacralidade da vida. Amar o real como templo. Nietzsche desafiou gerações porque sua filosofia não é confortável. Mas é justamente no desconforto que ela abre portais. O amor fati é desconfortável porque pede que você ame até o que rejeita. Mas esse desconforto é também libertador. Ele quebra a carapaça do ego, abre rachaduras por onde entra a luz da consciência. É nesse choque que o medo perde terreno. A mente acostumada a fugir percebe que não há mais para onde correr. E nesse não haver para onde, surge a presença. Presença essa que muda a forma como você se vê. O amor fati cria identidade nova. Você deixa de ser vítima dos acontecimentos e passa a ser co-criador do sentido. Não importa mais o que acontece, importa o que você faz com o que acontece. Esse é o poder do além do homem. A capacidade de criar valor a partir do inevitável. É uma liberdade que não depende das circunstâncias. É a liberdade mais radical que existe. Essa liberdade é também um portal para o amor verdadeiro. Porque quando você ama o destino, ama também o outro em sua totalidade. Você não tenta mais mudar o outro para caber em suas expectativas. Você o ama como ele é, parte do fluxo inevitável. Isso dissolve medos nos relacionamentos. Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de não controlar. O amor fati cria vínculos mais profundos porque eles não se apoiam na ilusão de segurança, mas na aceitação da impermanência. E quanto mais você mergulha no amor fati, mais percebe que ele não é apenas filosofia, mas energia viva. É um campo sutil que pulsa no corpo, uma frequência que pode ser sentida como calor, leveza, vibração. Ele não é só conceito, ele é experiência direta. Quando você o ativa, o medo não desaparece porque foi eliminado, mas porque se dissolveu em algo maior, como gotas no oceano que não podem mais ser separadas da imensidão. Esse é o ponto em que o amor fati deixa de ser apenas um exercício de aceitação e se torna um estado de ser. Não há mais eu aceito isso ou eu aceito aquilo. Há apenas aceitação como respiração natural. Você caminha, respira, vive e tudo já está incluso no sim. Esse estado é raro, mas é o horizonte para o qual Nietzsche aponta. O medo nessa altura não encontra lugar, porque todo lugar já é lar. O destino, enfim, não é mais força externa, mas sua própria identidade, e mesmo assim, isso é apenas o início de uma revelação maior, porque o amor fati ainda guarda segredos que não podem ser entregues de uma só vez. Há camadas mais profundas, portais ainda não atravessados, vibrações que só se revelam quando você já se rendeu totalmente. O que está escondido vai além da filosofia e além da psicologia. É o código invisível que transforma o ser humano em pura afirmação da vida. E já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. Até aqui você atravessou camadas de silêncio e percebeu que o medo nunca foi apenas psicológico,
mas um campo energético que se dissolve quando o amor fati é ativado dentro de você. O que antes parecia caos agora se revela como trama invisível, um fio de ouro alinhado à sua própria vontade de poder. A dor existencial ganhou rosto, nome e presença, e é justamente nesse reconhecimento que nasce a liberdade. O caminho da consciência existe, e ele começa dentro de você. Se você chegou até aqui, comenta: eu abraço o meu destino. Essa é a chave que sela sua entrega filosófica e mostra que você está disposto a expandir sua potência além das correntes do medo. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal. Aqui o pensamento desperto encontra espaço para se expandir. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. Presente final. Técnica Nietzscheana do amor. Fati para dissolver o medo. Preparação do silêncio. Sente-se ereto, feche os olhos e traga à mente a lembrança de um medo real que o paralisa. Não lute contra ele, apenas deixe que sua energia se apresente diante de você. Respiração do destino. Inspire lentamente, imaginando que cada átomo do ar traz o peso do seu destino. Segure por um instante e, ao expirar, visualize que você o acolhe com um sim absoluto. Repita 3 vezes. Visualização da chama interna. Veja dentro do peito uma chama dourada que cresce e se alimenta justamente desse medo. Quanto mais você o entrega, mais a chama se intensifica, transformando o peso em poder. Ancoragem corporal. Nietzscheana. Abra os braços como se abraçasse o próprio cosmos. Sinta-se grande, indestrutível, dono de si mesmo. Permita que o corpo memorize esse gesto como símbolo do amor fati. Afirmação existencial. Sussurre ou mentalize. Eu não temo o que acontece. Eu sou o que acontece. Deixe essa frase ressoar até sentir vibração no corpo. Integração final. Permaneça alguns segundos em silêncio, sentindo que o medo já não tem lugar fora do abraço da sua consciência. Perceba-se mais vasto, mais presente, mais inteiro. Você acaba de atravessar um rito iniciático nietzscheano, transformar o medo em potência e o destino em aliado. Reconheça sua coragem. Poucos chegam até aqui. E saiba, o próximo encontro trará ainda mais revelações para expandir sua consciência e fortalecer sua vontade de poder.